Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Campeonato de Bullet 2023, seguimos em frente. Magnus Carlsen passou para a chave dos perdedores, depois ali de tomar um sacode do menino Firuja, e agora vai jogar aqui contra o Andrew Tang. O Carlsen ainda pode voltar aí ao torneio, ele precisa vencer o grupo dos perdedores para jogar a grande final contra os vencedores, né? No vídeo anterior eu mostrei o Nakamura vencendo o Daniel Naroditsky, um gigante do xadrez. No entanto, aquela não foi a final, apenas uma correção, aquela foi a semifinal. E ainda vai ter o Nakamura contra o Firuja na final, tá bom? E aí, em paralelo, a gente tem aqui o Magnus Carlsen contra o Andrew Tang. Ele ainda vai ter que vencer o perdedor entre o Firuja e o Naka, para depois ir para a final contra o Naka ou Firuja, né? Então essa é a situação aqui do torneio. E vamos dar uma olhada então, o Andrew Tang, lembrando, é um grande mestre aí com quase 3.200 de rating no chess.com, um jogador e tanto de bullet, né? E aqui o Magnus Carlsen abre com o peão do rei E4. Temos aqui E5, F4, gambito do rei aqui pelo Magnus Carlsen. Cavalo C6 protege o desenvolvimento do cavalo. E aqui bispo C5, um lance que o computador não gosta muito. Ele prefere aqui jogar o lance peão toma. Esse é o lance do computador. Aí gambitou, aceita. É assim que joga o computador, né? Mas aqui o Andrew Tang prefere o desenvolvimento. Magnus Carlsen captura o peão. Temos aqui D6. Foi pro gambito aí pra cima do Carlsen. O computador não tá gostando nada dessa ousadia, mas são seres humanos, é bullet. E o Carlsen aqui já solta o lance D4, um lance que o computador desgosta muito aqui por conta do lance cavalo por D4. Como assim cavalo por D4? É porque aqui se cavalo toma, as pretas teriam dama em H4 com cheque com forte ataque, né? Por exemplo, G3, dama por E4, e as pretas têm um jogo bastante interessante aqui. Numa posição como essa, né? Então, por isso seria possível capturar, mas aqui bispo B6, voltou o Andrew Tang. Sim, esses caras também erram. Você fala assim, pô, Rafa, mas essa partida tá parecendo as minhas, né? Esses caras erram tanto assim? Bullet é isso, por isso que é divertido, né? Aqui peão toma, peão toma C3 faz a proteção no peão central. Cavalo em F6 desenvolve, bispo D3 faz a proteção, dama E7 pesa no peão central. O Carlsen faz uma armadilha, não se pode capturar esse peão, simplesmente por conta do problema do rei no centro, né? Por isso, roque foi jogado. E agora bispo G5 aqui, o Carlsen já tem uma ameaça de jogar um E5, talvez? No momento ainda não dá, essa casa está muito bem protegida. A partida seguiu com H6, de qualquer maneira ataca o bispo, volta para H4, o bispo G4. E aqui o Magnus Carlsen faz a proteção e desenvolve mais uma peça. Torre na coluna E, pressão total para cima do peão central. Carlsen traz um reforço, sai da cravada, torre na coluna C, já ameaçando aqui, enfim, um ataque do tipo cavalo B4, aproveitando aqui a cravada do peão. Mas nessa posição, torre de A em E1 foi jogado pelo Carlsen, um lance que o computador detesta. Ele fala que aqui teria que ter jogado cavalo C4 com forte vantagem aqui para as brancas, segundo os computadores. No entanto, depois de torre, aqui o lance que os computadores falam que fica legal é tomar aqui o cavalo e seguir com o cavalo D4. Pera um pouquinho, vamos ver essa linha aqui do computador. O computador manda jogar dessa forma, aproveitando aí o tema da cravada, né? Aqui toma com cheque e o peão não pode capturar porque tá caindo a dama e tudo mais, né? Então seria uma boa continuação, depois o rei sai e as pretas ficam bem. No entanto, cavalo B4 foi jogado pelo Andrew Tang. A ideia é a mesma de explorar o peão cravado, porém a execução é diferente. E agora o Carlsen fica bem. Dama B1 foi jogado, cavalo toma, dama toma. E dama aqui em E6. Segue o jogo. H3 questiona o bispo volta. O Carlsen segue com E5 atacando o cavalo vem pro centro. E aqui bispo G3 traz o reforço ali para o peão central. Bispo G6, dama atacada vai para casa de B5. A6 ataca a dama, pessoal. Mas esse lance aqui é um erro grave. É um erro sério aqui, porque o Magnus Carlsen vai fazer um lance onde o Tang vai abandonar aqui na sequência. Impressionante que o Magnus Carlsen jogou bem rápido isso, não foi fácil essa partida, uma partida complicada, né? E o Carlsen até que fez os lances com muita velocidade. E nessa posição o Magnus Carlsen finaliza aqui com o lance dama B3, meus amigos. É aqui o Andrew Tang abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal, de fato. Aqui já existe a ameaça de abrir aqui a coluna e a dama não consegue mais proteger o cavalo. Por exemplo, se o peão toma, a torre toma, a dama tenta continuar protegendo, mas cairá aqui o equino, né? E não há o que fazer. O ponto todo é esse, dá pra saber o que tá acontecendo, mas não tem como evitar. Então por isso aqui abandonou, porque não dá mais.
Começou bem aqui o Magnus Carlsen na primeira rodada com o Andrew Tang. Vamos ver aí como segue. Carlsen tem as brancas e abre com o peão do rei. Temos aqui E5, cavalos se desenvolvem. Temos uma Ruy Lopes com a variante G6. Olha só, a defesa do fianqueto da Ruy Lopes. Aqui D4, peão toma bispo G5. Ataca a dama, lances aqui perigosos de bullet, fazendo pensar um pouquinho. Bispo E7, o Andrew Tang é ligeiro no bullet também. Temos a troca e agora captura-se em C6 e recupera o peão com dama D4, atacando aqui a torre. O Andrew Tang se protege com o cavalo em F6, o cavalo desenvolve bispo G4 e aqui dama em E5 propõe trocas. O computador não gostou muito desse lance não e o Andrew Tang vai castigar e elimina o defensor da dama e depois de dama toma segue o jogo, né? O computador não gosta, mas ele não sabe que quem tá de brancas aqui é o Carlsen, um jogador de finais, né? Mas agora de fato, depois de cavalo H5 pelo Andrew Tang, tem problemas aqui o Carlsen, segue com o rei D2, o cavalo já chega aqui em F4. A posição é boa para as negras aqui, né? F5, talvez desse para ter explorado um pouquinho melhor aqui já o tema da coluna F, né? Tentar jogar a torre de H em F8 para estourar um F5 com a torre dando suporte, né? Também seria uma outra possibilidade. Vamos ver como segue aqui. O cavalo volta para E6. Carlsen pouco a pouco vai tentando arrumar aqui as suas peças, arrumar a posição. O rei volta para a coluna D. Tá esquisito aqui o negócio pro Carlsen, né? Mas ele vai conseguindo arrumar. Passa o rei para outra ala. Esses caras são uns artistas do tabuleiro, né? E agora B4, expulsa o cavalo daí. Torre G5 vai ganhando espaço Carlsen. Aí agora segue com H4, protegendo aí a torre. Um lance que o computador não gosta muito não. Fala que aqui teria que ter jogado torre G4. Esse é o lance que o computador gosta. O H4 não, achou muito instável. O cavalo E5 foi jogado e agora como é que faz aqui? Bom, por enquanto o cavalo tá protegendo, hein? E aqui torre de D em G1 foi jogado, mais um lance que o computador desgosta. Porque agora o computador tá dizendo que tem aqui um lance A5 tentando castigar aqui o rei e abrir linhas para a torre poder jogar e tudo mais, né? E tentando desviar também o defensor de C3, o defensor aqui que é o cavalo, que é o defensor de F3 e tudo mais, né? Então, de fato, o A5 aqui é um lance bem pancada, né? Bem pancada mesmo, porque realmente tá chegando aqui ataques muito fortes. Mas aqui o Andrew Tang acaba não aproveitando tanto assim, joga a torre de A em D8 e o Carlsen vai pro desespero aqui, joga a torre por E5, olha a ideia aqui do Carlsen, rei por E5 e cavalo E2. A posição é triste, né? Quando você sacrifica aqui qualidade e tem que voltar o cavalo, é que as coisas não estão boas, né? Mas aqui vamos ver como segue então, rei F6, o Carlsen segue com torre G4, ataca o peão. Rei vai pra casa de E7, cavalo por F4 e agora o Andrew Tang segue com torre F6. Como a gente pode ver pela dona Barilda, as pretas estão melhores aqui, hein? A H5 foi jogado, o Carlsen vai tentar enrolar aqui o Andrew Tang. O Andrew Tang faz um lance tão natural que é pesar na coluna F e o computador não gosta porque o Carlsen tem um lance genial agora, que é o lance cavalo D3 aqui que ele foi jogado, inclusive na partida. Vamos ver por que esse lance é tão bom, né? Mas na verdade aqui o computador fala que teria que ter tomado aqui o peão, que seria melhor. Agora, depois de jogar esse lance, o Magnus Carlsen vem com o cavalo aqui em D3, um lance que o computador gosta muito. E aqui o ponto todo é o seguinte, se torre por peão, tem H por G6 vindo aí, e depois de peão toma torre por G6, e queira ou não, as brancas têm aí alguns peões a mais, uma certa compensação, um peão a mais, uma boa compensação aí pela qualidade a menos, dá pra tentar alguma coisa aí nessa posição, uma fortalezinha, né, uma boa fortalezinha aqui. Então a partida seguiu com G por H5 e agora torre H4, o Magnus Carlsen tem alvos aqui que ele vai atacar. Torre por F3 foi jogado, torre por H5 e agora o Carlsen ficou com aquela fortalezinha de qualquer maneira. Torre em F7 protege o peão, rei D4, rei no jogo. Torre de trem em F6, a torre volta F4, opa. De repente a gente percebe que o Magnus Carlsen tem dois peões passados e conectados, galera. Né? Então isso daqui é muito complicado. Torre cheque, o rei volta, torre em G7, F5, exclama, disparando os peões passados, torre D8, E5. Cada vez que esses peões avançam, eles ficam mais poderosos. Eu costumo falar que o tabuleiro treme, aqui já tá chacoalhando tudo. Rei F7 foi jogado F6, não para de avançar, Magnus Carlsen. Torre G3, cheque, rei F4, mais uma fortaleza, olha só, né? Que loucura, torre atacada, rei G6 foi jogado, atacando aqui a torre do Magnus Carlsen. E aqui o Carlsen faz o lance torre H1, um lance que o computador detesta, né? Não gosta mesmo, assim, não gosta com força. Aqui fala que teria que ter jogado, olha só, vamos ver o que o computador aprovaria, né?
Cavalo F4, qual que é a ideia? Cheque. O rei agora não consegue voltar. Teria que jogar aqui um rei G5 e aí leva esse duplo de cavalo. Que legal, hein? Que legal. E não dá pra jogar um rei H6 aqui, então? Aí leva E6 e o rei tá longe demais. Lá, era forte isso, era bem forte. O Carlsen acaba jogando torre H1 e o Undertang joga o torre G2. O computador não gosta por algum motivo, mas a partida segue. Rei E4 aqui, torre por C2 captura o peão. Torre por C2 foi o erro. As pretas ainda poderiam jogar um torre E2 cheque e depois sacrificar a qualidade de volta e talvez tivesse um pouco mais de chance aí, né? Mas a partida seguiu com torre por C2 e agora o Magnus Carlsen vai castigar. Ele segue com o cavalo F4, ele encontrou aquele tema, né? E agora rei G5 vai para esse combo aí. Se jogar rei G5 vai para aquele duplo de cavalo. E agora então foi jogado o rei F7 para evitar o duplo, no entanto esse não evita o mate. Magnus Carlsen segue com torre por H7. Como assim? Ele tava tão ruim na partida. De repente ele tá dando mate aqui. Torre G7 cheque. Aqui tem que jogar em F8 mesmo. H8 tá levando diretamente cheque mate. No entanto aqui cavalo E6 de qualquer maneira. E nessa posição, meus amigos, Undertang abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. É mate no próximo lance, né? Magnus Carlsen conseguiu virar a partida numa posição bem desfavorável para ele, né? Bem ruim mesmo, com qualidade a menos. Conseguiu fazer o que ele sabe de melhor, né? Criou uns alvos, peões passados e aí o contra-jogo aí pra cima do Undertang, que é um cara de 3.200 de rate, não é qualquer um não, né? Bora ver mais uma. Carlsen tem agora as negras, onde o Tang abre com peão dama. Temos aqui D5, sistema London jogado, especialidade do Carlsen, hein? Segue com cavalo F6, o Carlsen é especialista nisso de brancas, então ele deve saber também jogar de negras. Vamos ver, C5 ataca, cavalo C3 protegendo peão toma, e aqui A6, controlando a casa de B5. Porque a combinação do cavalo em B5 e o bispo em F4 é uma combinação poderosa. Cavalo em F3, cavalo C6 desenvolvendo, cavalo E5, E6. Temos cavalo toma, peão toma, cavalo A4 já de olho na casa de C5. Pode querer jogar um C4 e criar um alvo aqui em C6. São ideias, né? Aqui bispo D6 foi jogado, bispo toma, dama toma, bispo D3 preparando para rocar. Todo mundo coloca o rei em segurança. A5, Carlsen possibilita agora o desenvolvimento do bispo. O torre E1 foi jogado, já se antecipando aqui ao lance bispo A6. Bispo A6 foi jogado, bispo toma, torre toma. Até aqui tudo igual. Cavalo vem para casa de C5, torre atacada volta para casa de A7. A dama ganha espaço aqui em D3, cavalo D7 combate esse poderoso cavalo em C5. Cavalo toma, torre toma, a dama vem para C3. Bora jogar um final. Os caras já fizeram uns 8 lances, o Carlsen gastou 7 segundos, vão jogar um final já. 12 segundos gastou o Undertang e a partida sai com torre A8 protegendo o peão. Torre E3, temos a torre aqui em C7. Nitidamente o Carlsen quer jogar o lance C5. A partida segue com torre H3, C5 chegou. Dama D3 ameaçando uma poderosa entrada aqui na ala do rei. H6 protege. E aqui, dama D2. Basta um lance. Basta um lance errado aqui, né, em geral. Mas aqui é bullet. C por D4 foi jogado pelo Magnus Carlsen, torre G3 e agora E5 parece ser o lance da vez, protegendo o peão central e tudo mais, né? É o lance dos computadores. Mas aqui torre de A em C8. Entre seres humanos continua colocando dificuldade. Dama por D4 foi jogado, E5 exclama. Não tem pressa de capturar um peão que tá atacado 2 vezes, não tem nenhuma defesa e não dá tempo dele avançar. Então primeiro ganhou o centro aqui forte, a dama atacada vem para casa de G4 e agora ameaça checkmate, cuidado. Aqui G6 foi jogado, também seria possível jogar um lance do tipo F5, aqui também seria possível. G6 foi a escolha do Carlsen, C3 agora fez a proteção aí do peão. E agora, hein, Carlsen, não deu boa aquele negócio lá não. D4, tentando abrir linhas aí de checkmate, aproveitando temas de checkmate aqui na fileira do fundo, né? Por exemplo, se peão toma, aqui tem tema de checkmate, e para não levar checkmate, as brancas teriam que entregar a dama nessa posição, né? Por isso a partida seguiu com torre D1, e agora dizem aqui, né, computadores, que dama F6 é bom. O Carlsen preferiu jogar dama E6, propor a troca de damas, e o Undertang aceita o desafio. Dama toma, peão toma, e agora cai em G6, né? Pendurou aí o peão, o Carlsen. Segue com rei F7. Torre por H6, a coisa de repente ficou ruim aqui pro Carlsen.
Segue com peão, toma, torre, toma. E aqui as brancas têm que jogar o lance G4, pelo visto, que vão ficar muito bem eliminando problemas de checkmate na fileira do fundo. H4 tem uma ideia parecida. No entanto, os computadores são cruéis, eles encontram um problema em todo lance que você faz. Torre C1 foi jogada agora pelo Carlsen. Temos aqui torre em H7 com cheque, o rei vem para casa de F6. Torre em D7 foi jogada, não precisa especificar qual é, porque essa tá cravada. E agora torre toma. Carlsen segue com torre C2. Vai conseguir um contra-jogo, apesar do peão a menos. G4 foi jogado. E o Carlsen agora captura em A2, né? Computadores dizem que você deve jogar aqui torre A1, mas a gente aprende que em finais a gente não deve jogar de maneira passiva, né? Talvez nesse final devesse. Enfim, a partida seguiu com G4 e agora torre por A1. Aqui torre D7 foi jogado. Carlsen joga o torre A4. Ataca aqui os peões. F3 faz a proteção. E4 tenta separar esses amiguinhos. F4 foi jogado. E3 disparando o peão passado e atacando uma fileira aqui. Vai ter um strike daqui a pouco. G5 cheque. Mais um lance. Olha... Mais um lance que o computador não gostou aqui do Andrew Tang nesse final, hein? Tá dizendo aqui que tinha que jogar um rei F1, bem difícil de achar. Essa é que é a verdade. Rei F1 para levar esse aqui com cheque para jogar rei E2. Tem que imediatamente se dirigir aqui para esses peões. Bom, a partida seguiu com G5, rei F5 pelo Carlsen. Rei G2, rei G4 aqui mais. Enquanto os do Andrew Tang vão interrogando, os do Carlsen vão exclamando. G6 foi jogado e agora? Como é que faz aqui? Torre A2 com cheque, mais um que exclama, rei F1, rei F3, galera. E agora a questão toda é a seguinte, tá vindo sequência de cheque mate. O Andrew Tang tem que fazer alguma coisa, segue com o rei G1, mas o Carlsen não perdoa não. Aqui tem mate em 12 e o Carlsen encontra. Torre A1 cheque, rei H2, torre A2 com cheque, rei H3, torre A1 ameaça o mate de novo, rei H2, E2 exclama... Torre D3, cheque, rei por F4. Torre D4, cheque, o rei vem para F5. Temos aqui G7 disparando o peão. E1 promove para dama. G8, as damas voltaram. Mas está na vez do Carlsen jogar. E ele simplesmente finaliza a partida aqui com o lance dama em H1, cheque. E nessa posição, meus amigos, Andrew Tang abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Já sei, você já encontrou, né? Se rei G3, única... Aqui tá vindo torre G1, não é isso? E vai ganhar aqui a dama? Pois é o lance que eu penso também aqui. Mas o computador encontra até melhor aqui, porque esse aqui já é o suficiente, né? Dá até pra tentar dar mate aqui com torre F1, ou dá pra também capturar a dama, que tá ganho de qualquer maneira, hein? Se você encontrou isso, parabéns. Mas o computador ainda prefere que você jogue aqui torre A3 com cheque. O computador é cruel, né? Aí joga a torre A2 com cheque, e aí tem dama G2 mate. Ou então, aqui cobre de torre, aqui para postergar o mate, né? Então tem um mate mais rápido aqui, o computador. É ótimo encontrar caminhos ótimos. É ótimo em encontrar caminhos otimizados, fica melhor. De checkmate, né? Que é isso, galera? Vamos ver os resultados aí, as chaves. Vamos dar uma olhada. Hikaru Nakamura venceu a Alireza Firouzja e está na grande final, galera. Que fase aqui, hein, do Hikaru Nakamura, 16,5 a 12,5. Parabéns, o Firouzja colocou boa resistência aqui, né? Boa resistência, acho que foi o que mais colocou resistência pro Naka até agora, 16,5 a 12,5. Nakamura está na final. Agora a gente vai ter o seguinte, pessoal. Magnus Carlsen venceu o Andrew Tang por 13,5 a 7,5. Naroditsky venceu o Bortnik por 13 a 6. Portanto, teremos Magnus Carlsen contra Naroditsky na semifinal dos perdedores. Na final dos perdedores teremos Magnus Carlsen ou Naroditsky, né? Já tô afirmando que é o Carlsen. Teremos o vencedor entre Carlsen e Naroditsky contra o Firouzja. E o vencedor entre o Firouzja e essa pessoa vai pra final, pra grande final contra o Ricardinho, que tá lá aguardando, o Hikaru Nakamura. Beleza, galera? A gente segue acompanhando, então. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!